Recentemente viralizou aí nas redes sociais uma pessoa, né, um menino aí, eu creio que ele tá no TikTok, falando sobre o filme A Forja. Ele acabou dizendo que não gostou muito do filme e eu achei interessante trazer aqui esse vídeo pro canal pra gente refletir um pouco sobre os motivos que ele acabou falando aí que o filme A Forja decepcionou aí a expectativa dele. Então, vamos assistir aqui o vídeo, né? E aí eu vou fazer alguns comentários sobre. Eu assisti o filme A Forja e me arrependi de ter assistido. Nesses últimos dias tem viralizado aqui no TikTok várias pessoas indo para o cinema assistir esse filme A Forja. Esse filme A Forja é um filme cristão e muitos cristãos aqui no TikTok estavam indicando um para os outros. Eu decidi pagar para ir lá assistir e me arrependi. Já de antemão, quero deixar bem claro que cada um tem uma opinião, cada um tem um ponto de vista. E o ponto de vista que vocês vão ver aqui nesse vídeo é meu. Você tem o seu, eu tenho o meu e eu respeito o seu também. Respeite o meu também. Eu fui assistir esse filme, eu não achei ele nada edificante, apenas emocionante. Você olha, você chora, você acha muito lindo, aquela emoção toda. Mas quando você sai do cinema, tudo volta ao normal. Essa é a realidade. Há muitas partes no filme que vai tirando o foco daquilo que realmente importa, sabe? Eu contemplei que tem muitas partes no decorrer do filme que eu não concordo, sabe? Algumas falas. Muitas pessoas vão dizer que não tem nada a ver, não. Eu vou usar um exemplo aqui, na hora mesmo que aquele garoto ele está falando com Deus. Isaías, né, o nome dele, está falando com o Senhor. Ele ali não demonstra nenhum tipo de reverência ao Senhor. Ele vai falando com gírias, vai usando palavras que deveria ser com reverência como Senhor. Ele vai ali falando como se estivesse conversando entre eu e você, sabe? Usando a palavra você, falando com Deus. E algumas outras coisas que eu não concordei. Tem algumas partes do filme que eu achei lindo, que eu achei muito emocionante. Mas em questão de ser edificante, no meu ponto de vista, não é não. Edificante mesmo é você fazer como Mateus 6,6 diz. Entrar dentro do seu quarto, fechar a porta e falar com o Senhor em secreto e Ele te recompensará. Você quer ser realmente edificado? Vai ler a Bíblia. Estude a palavra do Senhor, medite na palavra do Senhor. Lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a palavra de Deus. E contemple o Senhor falando com você. A gente acabou de ver o vídeo desse rapaz aí expressando a opinião dele sobre o que ele achou no filme. E eu quero pedir, né, total respeito aí nos comentários. E não só nos comentários, né? Nos comentários, né? Total respeito aí nos comentários, né? Cada pessoa, querendo ou não, tem a sua opinião. Cada pessoa, querendo ou não, ali tem o seu gosto. Mas assim como ele discorda de nós que gostamos do filme A Forja, eu também posso discordar dele e discordar de algumas falas dele. Antes de qualquer coisa, eu quero só lembrar você que a gente tem um review aqui sobre o filme da Forja, né? Um review aqui mais tranquilo ali, de acordo, né, com o filme e tudo mais, onde a gente analisa os aspectos técnicos do filme. Então, uma das coisas que eu tenho para falar com você é, se você quiser, você pode ir assistir esse review. O link está aqui na descrição e tudo mais, mas sem mais delongas, né? Só pegando aí da fala dele, a gente viu ele falando por que ele não gostou do filme. E eu notei algumas coisas assim que a gente pode ver o motivo pelo qual ele não gostou do filme, que a gente pode aí falar contra e com todo respeito, né? Essa questão aí que a gente acaba vendo. O final ali do vídeo, onde ele começa falando assim, olha, ver o filme não é edificante. Se você quer ser edificado, vai ali pro seu quarto, entra pro seu quarto, vai ler a Bíblia, vai orar, que aí sim você vai ser edificado, porque a palavra de Deus ela nos edifica. Esse daí, na verdade, esse final sintetiza todo o pressuposto ali que ele embasa o pensamento dele ou a palavra dele ali no vídeo, que é aquele pensamento que a gente inclusive falou no vídeo anterior da Forja, que muitos cristãos acham que espiritualidade ou aquilo que é espiritual e santo só está relacionado com alguma coisa que a gente faz diretamente a Deus, né? Como por exemplo, orar, jejuar, ler a Bíblia, né? E aí para a igreja, fazer coisas relacionadas ali com a igreja e coisas que a igreja faz.
Mas só que a gente acaba esquecendo uma questão que é muito interessante e que é colocado. O cristão ele foi criado, né, aí com 3 mandatos: o mandato espiritual, que é o nosso relacionamento com Deus; o mandato cultural, que é o nosso relacionamento, ou o mandato social, que é o nosso relacionamento com o próximo; e o mandato cultural, que é o nosso relacionamento aí com a cultura, esportes, lazer, entretenimento, trabalho, N coisas que tá aí na nossa cultura. E tudo isso que foi criado, né, inclusive o mandato cultural, faz parte da nossa espiritualidade. Então, por exemplo, quando você vai ter um lazer com a sua família, você está sendo espiritual também. Se você, por exemplo, está praticando esporte, você está sendo espiritual também, porque santidade e espiritualidade não está só relacionado com coisas que a gente faz na igreja, está relacionado com as coisas que a gente faz fora da igreja, ou melhor, com a forma que a gente faz as coisas fora da igreja, porque o que a gente aprende na igreja é pro lado de fora, não é só pra gente ficar enfurnado ali dentro, é pro lado de fora também. Então, quando chega nessa questão aí da cultura, faz parte do nosso mandato cultural você se relacionar com a cultura, e isso tem a ver ali com o filme, com o cinema. Não tem problema nenhum você consumir determinado tipo de arte, né? Ou, como que posso dizer, apreciar determinado tipo de arte. Isso faz parte do nosso mandato, né? Óbvio que aqui a gente prega a pessoa ter discernimento para saber o que ela vai apreciar de arte ou não, mas é algo que faz parte ali da nossa vida normal, e há um jeito santo e espiritual da gente fazer isso. Não tem só a ver com orar e ler a Bíblia. E é aí que parte esse pressuposto do próprio pensamento dele, que é o pressuposto que muitos cristãos acham que é às vezes necessário o cristão ir no cinema ver um filme, é às vezes perda de tempo ele tá ali assistindo aquela produção, ou está fazendo aquela produção. Aí o cristão começa a achar que tem que ser só ler a Bíblia e orar e tudo mais, e muitas das vezes esquece que o próprio Jesus, na época dele, usou do artifício de pregar através de parábolas, que eram simplesmente histórias que acabavam entretendo as pessoas na época, mas Jesus acabava ensinando o Evangelho e o Reino de Deus através delas. Ou seja, não tem para onde correr, a gente tem que fazer esses mandatos, e a forma que a gente faz esses mandatos vai mostrar que a gente é espiritual e santo ou não. Não é só ali se fechar no quarto e orar e ler a Bíblia. É óbvio que a gente deve fazer isso. É uma coisa que a própria Bíblia coloca, o próprio Jesus coloca, mas a gente deve ter a ciência que isso é feito para a gente viver no mundo e mostrando Jesus ao mundo e vivendo a transformação que Jesus nos faz no mundo. E não é para a gente chegar ali e dar uma isolada nessa questão. Outra coisa que eu vejo que também parte ali de um pressuposto que não é assim totalmente legal que ele coloca, é a questão do pensamento sobre edificação, né? Ele fala ali sobre a questão de o filme ele não edifica e tudo mais, porque muitos crentes acabam pensando que às vezes a edificação é você sentir algo bom relacionado a determinado tipo de coisa. Mas o que é edificação? Edificação, pensa comigo, de onde vem essa palavra edificação? Ela lembra o quê? Ela lembra a questão de edifício, né? Então, se você está edificando, você está construindo. Então, a edificação está ligado com construção. Se você está sendo edificado, algo está sendo construído na sua vida de acordo com a sua fé. E para ser construído de acordo com a sua fé, não precisa necessariamente ser de um só jeito. Às vezes ouvindo uma pregação, ou lendo a Bíblia, ou, por exemplo, orando. Pode ser feito de você ouvindo uma música, né? Igual, por exemplo, eu gostaria que os cristãos vivissem ou enxergassem o restante das artes como eles enxergam a música. A música, ela é uma arte, mas por que muitas vezes a música a gente acha que edifica, que ensina, e quando vai para o cinema ver um filme ou assistir uma série ou ver um desenho cristão não edifica, não é arte? E muitas das vezes o cinema, o desenho, a série podem trazer uma edificação muito interessante, até mesmo melhor que algumas músicas que a gente tem aí hoje, que só repete a mesma frase e está preocupada em fazer a gente sentir determinadas coisas. Mas a questão da edificação, ela está ligada com aquilo que constrói a sua fé. Então,
Não tá ligado, às vezes, eu senti uma coisa boa no culto, então fui edificado. Alguém me falou algo legal, eu fui edificado. Não, a edificação, ela tá ligada com aquilo que vai fortalecendo a sua fé, vai construindo a sua fé e vai desenvolvendo a sua fé. E isso pode ser feito, inclusive, na questão do filme. Aí eu posso, né, jogar um argumento contra isso que esse rapaz aí acabou colocando, que é o seguinte: o filme, ele edifica, sim. É um dos filmes que eu mais vi citações bíblicas. O filme prega o evangelho de forma, como que eu posso dizer, muito aberta, nítida. Eu esqueci a palavra que eu ia utilizar aqui, mas ele prega o evangelho mesmo, sem vergonha nenhuma de pregar o evangelho, né? E ele, além do mais, traz uma reflexão sobre a jornada dos meninos dessa geração se tornarem homens. E como é que essa jornada não vai ser edificante? Como é que esse desenvolvimento e amadurecimento de um rapaz que está saindo ali da adolescência, do ensino médio, não tem nada para fazer, sem perspectiva de vida nenhuma, só vai ser mais um na sociedade, e aí ele conhece um homem mais velho que apresenta para ele o evangelho, não só apresenta para ele o evangelho, mas que pega e faz com que ele comece a se desenvolver como homem e comece a ficar responsável, começa a procurar ali um trabalho, se desenvolver bem no trabalho, começa a tratar bem a mãe dele e as pessoas na qual ele conhece, e aí ele amadurece e enxerga a vida de uma forma melhor e de uma forma madura, a ponto dele mesmo se sentir bem com isso. Isso não é edificação? A mensagem do filme é completamente edificante, e não só edificante, é uma mensagem que serve para os homens hoje da nossa geração, que às vezes eles não sabem o que eles vão fazer da vida, estão sem saber, e o filme ele é essa resposta. Eu pergunto, não é edificante? Sem contar que a gente vê ali a conversão do rapaz, e o rapaz ali se entregando a Deus, e até ele cita aí, né, no vídeo, falando, porque na hora da oração ele ora com falta de respeito, porque ele chama Deus de você e não de Senhor. Aí tem uma questão que a gente precisa colocar, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa ver, o rapaz que está orando no filme, ele não é um cristão experiente, ele é um cristão inexperiente e que acabou de se converter. A pessoa que acabou de se converter nunca vai orar de uma maneira que a gente acha madura de orar. A segunda coisa que a gente precisa entender é o seguinte: chamar Deus de você ou chamar Deus de Senhor. A Bíblia tem a seguinte frase: tu és santo. Não é verdade? Mas, gente, quem que chama hoje as pessoas de tu? Era uma forma de utilizar. Às vezes eu ia me referir a alguma pessoa. No passado, aqui no Brasil, o pessoal se referia a alguém e chamava o outro de tu, né? Mudou. Hoje as pessoas elas chamam de você. Então não tem nenhum desrespeito ali. Na própria oração, ele se referia a Deus como você. Inclusive que o filme é traduzido do inglês. No inglês não tem essa divisão entre tu e você. Em inglês é tudo you e pronto. Então no original ele está falando you. Né? Se fosse traduzir por mais formal aqui no Brasil, então ele chamaria Deus de tu, que é aquilo que a gente gosta de colocar nas nossas canções, né? Tu és santo e tudo mais. Mas em inglês não tem o tu e o você, é só o you. Então a gente precisa entender isso também, né? E outra coisa, a gente precisa lembrar que Deus gosta de sinceridade na oração. É óbvio que a gente tem que ter reverência, a gente tem que adorar a Deus, mas antes de ter essas questões todas, Deus gosta de um coração quebrantado, de um coração sincero. Ele prefere uma oração sincera do que aquela oração toda prática que vai ficar ali falando um monte de coisa e que no fundo a pessoa não está com o coração conectado com ele. Então a gente precisa entender isso também. Mas eu vejo que parte dessa questão, parte desse pressuposto e parte ali do pressuposto também do filme, né, daquela visão de que o entretenimento ele não ensina, né? Eu já falei isso sobre o vídeo passado, e inclusive, gente, eu esqueci de me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Lucas. Sejam bem-vindos ao canal do Comics Review, um canal que a gente fala de comics que estão em quadrinhos, e um canal que a gente fala de review. A gente faz review da cultura pop, mas a partir de uma perspectiva de um olhar cristão. Então a gente tem vários reviews aqui sobre The Chosen, sobre as novelas da Record, sobre quadrinhos cristãos e agora sobre filmes cristãos também. Então, se você quer saber se existem coisas e produções cristãs na cultura pop para você ler, para você se edificar, é só dar uma olhada aqui no nosso canal que você vai achar
dica de um monte de coisa. Você não tem desculpa de falar que não existem boas histórias e boas produções cristãs para você, ou seu filho, sua filha, ou alguém que você conhece ver. Mas a gente tem aquela ideia que o entretenimento ele não ensina, ele não edifica, ele é uma coisa só para a gente ficar assistindo e ficar ali esvaziando a mente. Mas não é verdade. O entretenimento ele ensina. O entretenimento, na verdade, ele é algo que o próprio Deus colocou pra gente, e é algo que traz ali uma influência muito grande. E a gente precisa entender isso. A igreja ela precisa redimir ali, trazer a remissão de Jesus para essa etapa do entretenimento também. Então a gente precisa entender primeiro, todas as artes elas são em louvor e honra à glória a Deus. Deus ele é um Deus artista e ele gosta de receber arte. A segunda coisa que a gente precisa entender é o entretenimento, ele ensina e ele passa ali a questão da palavra de Deus também. Então a gente não pode ignorar isso. O próprio Jesus não ignorou isso porque Jesus utilizava de parábolas para ensinar para as pessoas. Então a gente não pode também pegar e ignorar isso. E além disso, gente, eu quero só dizer, a gente precisa parar de reclamar das coisas. Quando a gente vai para a televisão, aí a gente assiste um monte de produção que não são cristãs, às vezes são satanistas, às vezes são produções de outras religiões, de outros cunhos políticos, de outras ideologias, a gente reclama, a gente fala, a gente enche a paciência. Aí quando chega alguém e faz uma produção que é cristã, uma produção boa cristã, a gente reclama e a gente enche a paciência também. Só para encerrar, a última coisa que eu quero colocar aqui é a questão da emoção. Que aí coloca lá, é muito emocionalismo e pouco edificante. Gente, emoção também faz parte do ser humano. O próprio Jesus sentiu emoção. E muitas das vezes não é errado sentir as coisas e não tem problema sentir as coisas. O problema é às vezes a emoção controlar a gente, direcionar a gente para longe da vontade do Senhor. Mas as emoções elas têm que render culto a Deus. E Deus também fez as emoções para a gente se conectar com Ele. O próprio Jesus, quando estava aqui na terra, sentiu um monte de coisa. E a própria Bíblia fala, como por exemplo, a alegria do Senhor é a nossa força, alegrai-vos no Senhor, outra vez eu digo, alegrai-vos no Senhor. O próprio Tiago fala para o quê? Para a gente entristecer o coração, para o quê? Para ter arrependimento. Então a gente tem diversas emoções que são citadas na Bíblia para a gente ter conexão com Deus. Tanto a emoção mais positivas, como a alegria, como a questão da felicidade, né, de ser bem-aventurado, quanto a questão, por um exemplo, da tristeza, que tem ali ligação com o arrependimento, às vezes a questão até mesmo da indignação, da raiva, no sentido ali contra o pecado. A Bíblia nos incentiva ali a ter raiva do pecado, a ter indignação do pecado. Então, gente, emoção também é santa. A gente não pode ficar também só criticando a emoção. Quando, por exemplo, você está no seu quarto, orando lá a Bíblia, você não sente nada, você fica neutro de emoção, não tem como. O ser humano, ele é completo. Então, uma das coisas que a gente precisa entender, isso é a visão que a gente tem sobre santidade, que a gente precisa ter. Então, eu acho que tem algumas coisas aí que a gente pode colocar o pingo nos is. Eu assisti o filme A Forja, tem um review aqui no nosso canal, vou pedir para você assistir, eu gostei do filme, né? E se você gosta de produções cristãs, quer indicar alguma coisa para alguém, eu quero só te falar aqui dos Supermans, que é uma ferramenta de evangelismo e de edificação, que são super-heróis cristãos que atuam no Brasil. Se você gosta dessas histórias, ó, R$35 essa história em quadrinhos aqui, vai edificar você, é uma boa ponte para evangelizar crianças ou para substituir. Você não está gostando daquilo que seu filho está vendo na televisão? Entrega um Supermanos para ele que vai gostar também. Aí o pessoal vai pegar e vai reclamar dos Supermanos, né? Porque é super-heróis e é cristão, não pode ser super-heróis cristãos também. Mas a gente também tem história em quadrinhos gratuita dos Supermanos que está saindo lá no Instagram dos Supermanos, que chama A Origem dos Supermanos, as Crônicas dos Supermanos. Tá de graça no Instagram do Supermanos. Vai lá, dá uma lida, gente. Dá uma lida, o link tá aqui na descrição. Você vai gostar demais aí das Crônicas dos Supermanos. Apresenta aí pro pessoal, pros meninos, pros jovens da sua igreja, que você vai amar e vai ser legal demais. No mais, o que você acha desse assunto? Eu gostaria de saber da sua opinião. Coloca aqui a sua opinião. Veja aí o que você acha e expresse aqui nos comentários. Eu quero saber, não deixe de curtir, comentar e compartilhar
E eu quero te convidar para assistir 2 vídeos aqui no nosso canal. Tem um vídeo aqui que eu falo sobre, né, a questão da nossa visão sobre cristianismo e cultura pop, que muitas vezes é deturpada. Assiste ele. E do outro lado aqui a gente tem um vídeo com review da Forja. Assiste ele aí e descobre o que eu achei também. No mais é isso. Te vejo nos próximos vídeos e até a próxima.